Santo, santo, poderoso é o Senhor. Santo, santo, poderoso, que Ele que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que Ele que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, que Ele que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. O amor do nosso Deus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e
deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz,
compartilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Bom dia para todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 96 e vamos ler dos versículos 1 a 9. Eu vou ler o texto na versão NVI, que usa um linguajar mais próximo da gente, né? Salmos 96, verso 1 a 9. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósitos. E um dos propósitos que nós temos em nossa vida é adorar a Deus. E nós vamos pensar um pouco nesta manhã sobre a adoração a Deus. Domingo passado nós recebemos uma mensagem assim, que tocou, assim, particularmente tocou bastante o meu coração. E estive pensando durante a semana sobre isso, né? O texto da mensagem foi: tudo coopera para o bem. E foi usado o livro de Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Muito recentemente é que eu atentei como Deus trabalha em nossas vidas, né? Assim, Deus usa todas as situações para nos transformar na imagem de Cristo, né? Se nós atentamos corretamente no versículo 28, Paulo colocou uma restrição, né? E esta restrição, essa condição que Paulo colocou é daqueles que amam a Deus, daqueles que o amam, né? Por que disso, né? Porque muitas vezes pensamos que tudo que acontece vai acabar bem, né? Nem sempre é assim, né? O que nós temos que pensar como cristãos é se esse bem, né, que a palavra nos menciona, se o bem é visado por Deus é a nossa salvação, então aqueles que podem se beneficiar desse bem, daquilo que é bom, são os seus filhos, né?
e que o texto bíblico descreve como aqueles que o amam. Creio que Deus nos levou a compreender como ele age na vida, né, daqueles que o amam. Né? E lendo o texto de Romanos, né, 8, 28 a 30, e pensando na maneira como Deus age na vida, na nossa vida, né, como crentes em Cristo, algumas atribuições, alguns atributos de Deus, melhor falando, alguns atributos de Deus vieram à minha mente. Independente da versão, da tradução bíblica que usamos, né, alguns termos chamam a nossa atenção. Né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né? Notamos que nestas palavras que Deus tomou a iniciativa da ação. Né? E eu gostaria de mencionar alguns atributos de Deus que eu achei que estão implícitos nos versículos de Romanos 8, 28 a 30. Né? O primeiro atributo que eu gostaria de mencionar é a soberania de Deus. Né? Deus, ele é soberano. Né? É um atributo que ele tem. Ele governa toda a sua criação. Né? E nada pode, ou jamais Deus será influenciado por qualquer atividade humana, né? Ou por qualquer evento, né, que possa ocorrer na criação. Né? Existe um versículo lá no Velho Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, eu vou ler na versão NVI. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Deus, ele é absolutamente livre para fazer o que ele sabe ser o melhor. Né? Ele jamais erra. Né? Ele está no controle de tudo que acontece. Nada passa desapercebido, né, da sua presença. Né? No entanto, né, se nós estudamos isso desde o Gênesis, o homem ainda tem a liberdade de escolher o seu caminho. Né? Por isso, o homem é responsável por suas escolhas. Né? O texto de Romanos ainda diz: Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para o bem. Né? É extraordinário, né, como esse Deus soberano, com todo o domínio que ele exerce, está acima de tudo, ainda assim, ele exerce misericórdia para com os homens. Né? Existe um que eu acho, né, que se refere muito a essa misericórdia, né, a soberania e a misericórdia de Deus. Né? Vocês se lembram daquele paralítico que estava há 38 anos, que estava sempre perto de um poço chamado Betesda, onde as pessoas diziam que de tempos em tempos descia um anjo, mexia na água. E aquela pessoa que tinha qualquer doença pulasse dentro daquele tanque, naquele instante seria curado. Né? Mas o paralítico, ele não podia fazer isso. Né? Ele estava lá desejando ser colocado no tanque, mas não tinha condições. E Jesus se dirige a ele e pergunta: você gostaria de ser curado? Eu achei isso fantástico. Né? Jesus veio ao encontro dele, né, e disse: você quer ser curado? Deus, ainda em sua soberania, ele ainda exerce graça. Né? Deus chama as pessoas, né, para a sua salvação e para conhecer as riquezas da sua glória. Né? Podemos ver isso lá em Efésios ou no livro de Romanos, no capítulo 9. Né? Um outro atributo, né, que a gente pode visualizar
é a bondade. Né? Nós sempre falamos que Deus é bondoso, né? Mas assim, a bondade de Deus leva ele a ser gentil, cordial, benevolente, cheio de boa vontade para com os homens, né? E no livro de Atos, né, no capítulo 14, no verso 17, né, Paulo dirige as pessoas, né? Deus sempre permitiu que os homens vivessem da maneira que eles estivessem escolhendo, né? Mas, assim, nunca deixou as nações, deixou os povos, né? Sem evidência da sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre, né? Aí está a bondade de Deus, né? Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e faz cair a chuva sobre justos e injustos, né? A bondade, esse atributo de Deus, né? A bondade explica por que Deus concede tantas bênçãos aos seus seguidores, né? E o texto de Romano diz: Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom, né? Um outro atributo, né, é a misericórdia. O livro de Salmos, né, ele está cheio de referências sobre a misericórdia de Deus, né? Deus é misericordioso, né? Bom, biblicamente falando, misericórdia significa o exercício do amor de Deus em favor daquelas pessoas aflitas e angustiadas, né? Quando Deus olha para os homens e mulheres, né, ele os vê como pessoas necessitadas, infelizes, desamparadas. E ele toma a iniciativa de agir em favor delas de maneira afetuosa, concedendo a essas pessoas o alívio que elas precisam, né? Mas a Bíblia também nos mostra que misericórdia de Deus, né, a misericórdia, esse atributo de Deus, ele significa que nós não recebemos o que merecemos devido à nossa natureza pecaminosa, né? A Bíblia diz que não há um único ser humano que não peque, né? Então, assim, e Deus usa de misericórdia, né? E lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 22, está registrado: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Um outro atributo, né, que eu acredito estar implícito no texto de Romanos 8, né, que nós lemos, é a graça, né? A graça é o exercício do amor de Deus para com os homens que pecaram, que são culpados e devem ser condenados, né? Mas Deus, na sua graça, ele concede perdão, né? Um perdão que nós não merecemos receber, né? E lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, está registrado: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. O profeta Isaías, né, ele registrou as palavras que ele recebeu de Deus, né, e transmitiu ao povo de Israel, né? Na minha graça tive misericórdia de ti, né? A graça não é um tema descrito só no Novo Testamento, ela está presente também no Antigo Testamento, né? Isso está em Isaías 60, capítulo 60, verso 10, né? Então podemos dizer que misericórdia é uma extensão da graça de Deus, né? E com isso nós percebemos que Deus gosta de dar grandes presentes para aqueles que o amam, né? Mesmo quando não merecem, né? Então, soberania, bondade, misericórdia, graça são alguns dos atributos de Deus, né?
Por que isso é importante? Porque conhecendo os atributos de Deus, saberemos um pouco quem Ele é, seu caráter, o que Ele pensa, e conhecemos a sua vontade. Conhecendo a Deus como Ele é, nós podemos honrá-lo como Ele merece, prestando uma adoração bíblica, né? Como descrito no texto de Salmos 96, que nós lemos no início. A Bíblia nos ensina que devemos louvar a Deus pelo que Ele é, né? E grande parte do livro de Salmos é um bom exemplo disso, né? É um tributo a louvar e adorar o nosso Deus, né? Por que a adoração a Deus? Por que adorar a Deus, né? Porque a adoração a Deus tem a ver com a própria natureza de Deus, né? O Deus da Bíblia, Ele quer ser adorado. E Ele não tolera nenhum rival, né? Aquele que diz, eu sou o que sou, ele é digno de receber a adoração, né? E o livro de Êxodo, no capítulo 20, nas palavras iniciais desse capítulo, diz assim, eu sou o Senhor, seu Deus, né? Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra, no mar. Significa o quê? Que Deus quer ser adorado e Ele não quer ter nenhum rival, né? Mas assim, por que adorar a Deus, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Romanos, né, no capítulo 11, o seguinte, né? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Esse é o reconhecimento de que Deus está acima de tudo. Tudo que existe neste universo foi criado por ele, existe para ele e são para ele, para a glória dele, né? É isso que nós precisamos também perceber em nossas vidas, né? Deus deseja louvor e adoração, né? No Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, né, diz a palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, né? Esta é a adoração que agrada a Deus, em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus por amor a Ele, em obediência a Ele, em obediência à sua palavra, né? Deus é espírito, mas também Deus é pessoal, né? Por que pessoal? Porque Ele é capaz de sentir, de escolher e de ter um relacionamento recíproco com as pessoas, né? E quando nós reconhecemos isso, né, que Deus é espírito, Deus é pessoal, que Deus procura os verdadeiros adoradores, né, nós somos colocados diante de uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade é tomar uma decisão de honrá-lo, de respeitá-lo como verdadeiro Deus, né? Um Deus imutável, insondável, onipresente, onisciente, onipotente, um Deus infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça, paciência, um Deus cheio de bondade e verdade, né? Mas assim, por que a adoração a Deus é algo importante, né? Que nós precisamos reconhecer e praticar isso em nossas vidas, né? Porque a adoração a Deus toca o coração de Deus, né? Deus se comove quando nós o adoramos, né? E muitas vezes nós pensamos que a adoração a Deus está limitado ao ambiente da igreja ou ao tempo que nós passamos a sós com Deus, né? Mas assim, já temos ouvido várias mensagens sobre isso, né, que o pastor nos trouxe, né? A adoração, ela deve envolver a nossa vida inteira, 365 dias por ano, né?
Embora algumas pessoas não pensem nisso, né? A adoração a Deus inclui ouvir a palavra pregada, né? Adoramos a Deus quando ouvimos atentamente a palavra pregada. Por que é importante? Porque não é somente uma palavra que está sendo pregada, porque ela envolve uma resposta, exige uma resposta da nossa parte, né? E que resposta seria essa, né? A resposta é uma mudança em nosso estilo de vida por causa da palavra de Deus. Por isso, quando nós ouvimos atentamente aquilo que Deus fala, estamos adorando a Deus, né? Mas também a adoração a Deus é reconhecer, sinceramente, as dádivas recebidas, né? Todos nós temos visto as mensagens que nós recebemos no WhatsApp da igreja. Tivemos vários pedidos de orações, temos ainda vários pedidos de orações, mas assim, ao longo do tempo, né, nós temos visto a resposta de Deus, né? Então, assim, adorar a Deus é reconhecer a dádiva recebida, né? Ser profundamente grato, né? A gente tem visto isso nas mensagens que são trocadas, né? E lá no Salmos, capítulo 50, verso 23, a palavra de Deus diz o seguinte: a gratidão é um sacrifício que, de fato, me honra, né? Honra a Deus, né? Mas eu prefiro a versão antiga, né? A versão antiga me parece ter um pouco mais de impacto, né? O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, né? Por isso é muito importante sermos gratos a Deus pelas suas bênçãos, né? Mas existe uma outra coisa, né, sobre a adoração a Deus. A adoração a Deus tem um outro alvo, né? Talvez seja o alvo que muitas vezes a gente não leva em conta, não, mas a gente poucas vezes reconhece isso, né? Esse outro alvo é glorificar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é digno, né? Nós falamos em atributos de Deus, né? Quando nós adoramos a Deus porque Deus é soberano, porque Deus é onisciente, onipresente, né? Quando nós fazemos isso, reconhecemos isso, né? Estamos adorando a Deus, né? E como nós fazemos isso em nossas vidas, né? É reconhecer a excelência de Deus. Adorar a Deus pelo que Ele é. Você já imaginou se Deus não fosse soberano, se Deus não fosse todo-poderoso, se Deus não fosse onisciente, onipresente? Como ficaria, então, a bondade, a graça, né? Ficaria mais ou menos meio solto, né? Mas como Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele conhece todas as coisas, né? Ele mantém os limites bem fixados, né? Então, assim, adorar a Deus pelo que Ele é, vai muito mais além do que adorar a Deus com um sentimento de gratidão apenas, né? Trazendo de volta, né, aquele texto de Romanos 8, 28 a 30, né? Quanto mais nós somos transformados na semelhança do coração de Cristo, mais glória nós daremos a Deus, né? Eu lembro, assim, quando Jesus recebeu o seu batismo no Jordão e estava saindo das águas, Deus falou: este é o meu filho amado, né, em quem o meu coração encontra prazer, né? Então, ser transformado cada vez mais na semelhança do coração de Cristo, né, traz glória, adoração a Deus, né? Mas, assim, por que a adoração a Deus é importante, né? A finalidade de tudo que Deus quer fazer em nossas vidas é traduzir em glória para Ele, para si próprio, né? E nós precisamos reconhecer isso, né? Porque é para a própria glória de Deus, né? Para a sua própria glória
é que Deus criou todas as coisas, principalmente nós, os seres humanos. Né? E é para a sua glória, própria glória, que Deus nos salvou e quer desenvolver em nós o caráter como o caráter de Cristo. Né? Mas, enfim, o que é adoração? Né? Bom, com certeza cada um de nós tem uma definição ou um conceito sobre adoração. Mas eu encontrei uma definição muito legal, né? E queria compartilhar isso com vocês. Né? Foi escrito por um pastor chamado William Temple. Né? Ele disse o seguinte: adoração. Adoração é a submissão de todo o nosso ser a Deus. É tomar consciência de sua santidade. É o sustento da mente com a verdade. É a purificação da imaginação por sua beleza. É a abertura do coração ao seu amor. É a rendição da vontade aos seus propósitos. Por isso, adorar a Deus é o reconhecimento da grandeza, da excelência, da superioridade, da autoridade, do poder, da prerrogativa soberana de Deus. Mas a adoração é uma postura diante de Deus. A verdadeira adoração é um assunto do coração, que é expressado através de um estilo de vida de santidade e de submissão a Deus. Queremos olhar para Deus com um coração submisso e ver a resplendente beleza, né, da sua santidade. Né? E quando nós olharmos para a santidade de Deus, né, não deveríamos ficar temerosos por sermos pecadores, mas deveríamos desejar ardentemente a santidade que Deus possui também para as nossas vidas. Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus. Nosso amor, a nossa submissão a Ele deve ter origem na realidade que Deus nos amou primeiro. Né? Paulo escreve: Deus nos amou quando éramos pecadores. Né? Quando nem sequer conhecíamos Deus, Deus já nos amava. Né? Deus nos amou primeiro. Claro que é apropriado agradecer a Deus por todas as coisas que Ele já fez por nós, em nossas necessidades e em resposta às nossas orações. Entretanto, a nossa adoração deve ser direcionada a Deus, que é simplesmente digno como ser soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Que isso nos cative a nos colocar na presença de Deus e adorar como Ele é. Né? Porque diante de Deus não há outra postura, outra forma de ser ou estar, que não seja a condição de adoradores. Né? E eu queria terminar a mensagem com duas colocações para nós meditarmos. Né? Quando nós oferecemos a nossa verdadeira adoração a Deus, nós estamos convidando Deus a sondar os nossos corações, para verificar se há algo que desagrada a Ele. Um segundo ponto. Avaliar nossas expressões de adoração de maneira que, através do nosso cantar, nosso orar, ofertar, trabalhar, divertir, comer ou beber, estejamos conscientes de estar rendendo a Deus toda a glória que Ele merece. Porque ao adorarmos a Deus de todo o coração, Ele vem ao nosso encontro e mantém comunhão conosco. Deus não fica impassivo olhando para nós quando nós o adoramos. Ele vem ao nosso encontro. Mais ainda, Deus responderá à nossa adoração, transformando os nossos corações na semelhança da imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Que o nosso viver,
Que o nosso estilo de vida, né, seja uma tradução de adoração ao nosso Deus, né, pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossas vidas. Né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor nos permite aproximar da Tua presença e render, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Senhor Deus, reconhecemos a Tua grandiosidade, a Tua excelência, o Teu poder, mas também reconhecemos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua santidade, a Tua graça, a Tua justiça sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, oferecemos nesta manhã este culto a Ti, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, o domínio, o poder, a majestade, para sempre, ó Deus, por toda a eternidade. E queremos estar na eternidade, te louvando, te adorando, ó Deus, pelo que o Senhor é. Continua conosco, Senhor Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.